Lição número 177. Deus é só amor e, portanto, eu também. 163. Não a morte. O Filho de Deus é livre. Deus é só amor e, portanto, eu também. 164. Agora somos um com aquele que é a nossa fonte. Deus é só amor e, portanto, eu também. Esse pensamento, Deus é só amor e, portanto, eu também, é um pensamento que ajusta o foco da consciência para a totalidade. Neste posicionamento mental, é visto, é sabido, é percebido que Deus é tudo o que é tudo o que existe, é a totalidade. Ele não tem início e nem fim. Ele simplesmente é. Ele é a vida e ele é a fonte da vida. Ele é a eternidade, porque ele é tudo o que é. E eu sou a vida, eu sou a eternidade, eu sou tudo com ele, né? Pois somos um, somos o mesmo. Neste posicionamento mental de unicidade, só há a vida. Não tem nada além da vida. Deus é tudo o que é. A existência é tudo o que há. Mas aí, nós que nos percebemos como um ser separado de Deus e de todos e de tudo, nós que só percebemos separação, também percebemos a morte. E o que é a morte? Aqui no mundo é entendido que morte é o fim, não é? É aquilo que acaba, é o que termina. Ou seja, nós entendemos que morte é o tempo, é o temporal, é o que passa, é o que acaba. Então veja que tudo dentro do tempo, que tem um tempo de duração, né? E aí seja o corpo, seja pensamento, sensações, sentimentos, percepções, e qualquer coisa dentro do mundo, formas, imagens, tudo que começa e termina é morte. Veja que morte não é só o fim, mas morte também é o começo, é o início, porque tudo que começa vai ter um fim, e se tem um fim, então é morte. O nascimento é morte, porque tudo que nasce morre. Tudo dentro do tempo é morte. E essa percepção de morte, de que algo acaba, não dura, que tem um fim, ela só acontece quando a consciência está com o foco, está posicionada na morte, isto é, no pensamento de separação. Morte é separação. Então, sempre que tiver o senso de separação aí, este senso de ser separado, alguém separado, um indivíduo, vai ter a percepção de morte. A morte, ela vai ser vista, ela vai ser acreditada, ela vai parecer ser a realidade e vai ser adorada, ou seja, nós daremos valor e significado para ela. Para ter a percepção de morte, eu preciso acreditar na morte. Eu preciso dar realidade para ela. E mais uma vez, isso inclui tudo o que é temporal. Isso inclui tudo o que começa e termina, o que está aí agora, mas logo se acaba. Seja uma tristeza ou seja uma alegria, seja um cansaço ou seja um entusiasmo, seja uma doença ou seja a saúde. Tudo o que é temporal, tudo o que não é a eternidade, a vida, a totalidade, é morte. E isso é a ilusão, ou seja, só parece ser a realidade. Se eu acreditar nisso, isso é a ilusão. Se eu der realidade a isso, isso parece ser real. Então, isso é a ilusão. Não a morte, o Filho de Deus é livre.
esse pensamento, isso é uma verdade. Isso é um fato, é algo que é assim mesmo, independente da minha percepção. Mas só poderá ser reconhecido que é assim, que não há morte, se a mente estiver focada na vida, estiver focada na eternidade, na totalidade. Se houver um reconhecimento de que você é um com Deus, é o que Deus é a vida. Então, para perceber a vida ao invés da morte, para ter ciência da vida ao invés da morte, eu preciso focar na eternidade e não no temporal e não no tempo. Eu preciso focar, confiar, olhar para o agora, o presente e não para o tempo. É isso que a lição 164 está dizendo. Ela diz: agora. Agora somos um com aquele que é a nossa fonte. É aqui, é agora, é neste instante, e isto é na eternidade. O que a gente chama de presente, esse instante, é a eternidade. E isso é Deus, é a vida, é a imutabilidade. Se minha mente está focada na vida, no agora, nesse instante, eu sou livre, eu reconheço que sou livre. Mas se a mente estiver focada no tempo, no temporal, no que começa e termina, no que ainda nem começou, ou no que até já terminou, tudo o que eu vou perceber é a morte, mas não porque ela exista na realidade, mas porque eu, sendo a vida, estou dando realidade a ela. Então, hoje, o convite é o reconhecimento de que agora somos um com aquele que é a nossa fonte. Então, não saia do agora. Não tire o foco da eternidade, da vida, da totalidade. E tudo o que você vai perceber é a vida eterna e não mais a morte.